A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o seguinte tema: por que é tão difícil perdoar? Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu quero pedir sua ajuda. Pedir que você compartilhe, que você se inscreva nesse canal, que você comente, que você ative o sininho de notificações que fica bem aqui embaixo. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você vai receber uma notificação aí no seu aplicativo. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero ler com vocês aqui uma passagem que ela se encontra no livro de Lucas. O capítulo é de número 6 e o verso é de número 27. E ele vai dizer assim: mas a vós, que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. E quando eu meditava em tudo isso, nesse versículo, nesse pensamento, Deus ele me trazia o seguinte questionamento: por que é tão difícil perdoar? E talvez você aí esteja pensando: olha, pregador, é muito simples essa resposta. É difícil perdoar porque é muito difícil nós esquecermos aquilo que foi feito contra as nossas vidas. É difícil a gente ser agredido, ser ofendido, ser caluniado e a gente simplesmente apagar das nossas mentes tudo isso. E eu concordo com você, é muito difícil a gente esquecer algo de mal que foi feito contra a nossa vida. Mas a verdade é que isso não é perdoar. Esquecer algo que foi feito contra a sua pessoa não é bem perdão, mas é compactuar com os erros de uma pessoa. Como assim? Veja, eu vou te trazer aqui um exemplo bem prático. Imagine que eu tenho um amigo e certa feita esse amigo chegou em minha casa e ele veio com um carro novo. Um carro bonito. E ele chegou aqui na minha casa e falou: ei, irmão, vamos orar? Eu acabei de pegar esse carro, eu tô tão feliz que eu quero orar ao Senhor. Será que você não vai comigo para me fazer companhia? E eu, conhecendo aquela pessoa, tendo um certo nível de confiança, falo: claro, vamos sim. Você quer tomar uma água, quer tomar um café? E aquela pessoa olha para mim e fala: claro, eu gostaria de uma xícara de café. E eu permito que essa pessoa entre na minha casa, falo para ela: ó, deixa o seu carro estacionado aqui dentro da garagem, porque depois a gente só vai até o monte, vai até lá a igreja ou o local que nós costumamos orar. E imagina que no meio de toda essa situação, a polícia, ela de repente bate ali na minha casa. Então ela prende o meu amigo. Então eles me algemam. E eu chegando lá na delegacia descubro que esse meu amigo roubou esse carro. Então acontece toda uma situação, eu tenho que explicar, eu pago um preço, eu fico alguns dias ali preso, eu tenho que gastar com advogado, acontece uma sucessão de coisas ali para que eu venha me desvencilhar daquele problema. Então depois de tudo aquilo normalizado, eu volto para minha casa. E aí você imagina que esse meu amigo chega lá e fala: olha, irmão, me perdoa, sabe? Eu tava tão triste de andar a pé que eu vi lá um homem muito rico, ele tinha muitos carros e ele nem ia se importar. Eu peguei o carro mais velho dele, eu furtei aquele carro e vim pra cá e eu tava feliz pensando que ele nem ia dar falta. Eu te coloquei em toda essa situação, mas eu não queria que tudo isso acontecesse. Será que você me perdoa? E olhando toda essa situação, eu pergunto a você: o que seria correto? Como eu deveria perdoar essa pessoa? E eu imagino que você esteja imaginando: olha, o certo seria você ir lá e dar um abraço nele e convidar ele para tomar um café de novo, sabe? Voltar aos velhos termos. Mas a verdade é que não. A verdade é que fazendo isso eu só estaria incentivando, dizendo para ele: ei, você roubou aquele homem? Não tem problema. Ei, você furtou, você fez mal? Não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos voltar a ser amigo. Isso não é perdoar. Isso é compactuar com os erros dele. Isso é participar daquilo que ele fez. Então como que eu deveria perdoar, pregador? Veja, a atitude correta que eu deveria tomar aqui seria: olha, irmão, eu olhar para essa pessoa e falar: meu irmão, eu amo você. Você é uma pessoa que eu desejo ver no céu, eu desejo que a sua vida prospere, eu desejo que você melhore. Eu fico muito feliz que você reconheceu o seu erro, veio aqui me pedir desculpas e esteja tentando trilhar os caminhos do Senhor. Mas eu não posso confiar em você. Eu vou me apartar de você por um momento até que você me prove que você realmente abandonou esses caminhos de pecado. Eu não posso confiar em você entrando na minha casa porque eu não sei qual que é a próxima peripécia que pode acontecer. Eu não sei quando que eu vou me envolver de novo em outra coisa ilegal ou criminosa por conta de uma fragilidade sua. Eu desejo o melhor para você, mas no momento eu desejo me afastar um pouco da sua vida. E isso seria o ideal. Isso por quê? Porque confiança não é algo que a gente simplesmente pede, é algo que se conquista durante o tempo. Não é andando com pessoas erradas ou pessoas em pecado que eu vou estar ali de alguma forma perdoando e tentando aliviar elas. Se eu trocar em miúdos aqui, eu posso com certeza afirmar para você: andar com um homem cheio de drogas no bolso não vai me fazer um inocente e não vai ajudar essa pessoa a se livrar das drogas. Aceitar que uma pessoa traga uma amante para dentro da minha casa não vai ajudar ela a se livrar do pecado. Muito pelo contrário. Quando eu aceito que esse tipo de coisa faça parte da minha vida, eu não estou sendo misericordioso com essa pessoa. Muito pelo contrário, estou compactuando e incentivando aquele erro dela. E muitas das vezes, por não entendermos isso, a gente acaba perdoando de forma equivocada. A gente pode ver, por exemplo, muitas pessoas dentro das igrejas ou dentro das famílias olhando umas para as outras e falando assim: ei, você bateu na minha cara, mas eu te perdoo, vamos nos abraçar e ser amigos.
amigos, quando que na verdade a ferida ela tá aqui sangrando, quando a dor ela tá aqui pulsando nas minhas veias. E eu, em vez de realmente ser verdadeiro, em vez de eu tentar perdoar, eu tô ali simplesmente sendo falso com essa pessoa. Eu tô abraçando ela e pensando, poxa, essa pessoa infeliz aqui bateu na minha cara. Eu vou olhar todos os dias para ela com desconfiança. Eu vou olhar todos os dias para ela com receio. Eu não vou estar praticando algo que Deus mandou. Eu vou estar simplesmente aqui agindo como inimigo, sendo falso com as pessoas. E isso nós podemos ver dentro das famílias. Pessoas que se odeiam dando um abraço, trocando presentes, fingindo que gostam uma das outras. Pessoas dentro das igrejas que participam da vida umas das outras e quando viram as costas umas para as outras, elas falam mal umas das outras. Uma pessoa A falando mal de pessoa B, uma pessoa B contando coisas que viu a pessoa A fazendo, iguais ali se degradando simplesmente porque não entenderam o pressuposto do perdão. E eu quero dizer para você, meu irmão, quando Deus ele chamou a gente para perdoar, não é pra gente andar junto com essas pessoas cometendo pecados, mas é pra gente fazer o correto. Se você não acredita em mim, vamos pensar aqui agora na Bíblia. Vamos pegar aqui Abraão, por exemplo. Abraão, quando ele teve uma contenda com Ló, o que aconteceu? Ele não olhou para Ló e falou, Ló, eu te odeio, você é um crápula, você é isso, aquilo. Não, ele não falou isso. Ele olhou e falou, Ló, nós temos diferenças. Ló, nós pensamos de maneiras diferentes. Eu acho que no tempo em que nós estamos, você tem que ir para um lado e eu preciso ir para o outro. Eu ainda te amo, você é meu sobrinho, você é uma pessoa querida, mas nós precisamos nos apartar por um momento. Abraão ali, eu tenho certeza, ele não nutria ódio no coração dele, mas Abraão entendia que os caminhos que Ló estava seguindo não eram os caminhos que Abraão precisava seguir. E entendendo tudo isso, ele perdoou toda a contenda que os dois estavam tendo e eles se separaram. A gente pode ver José, por exemplo. José, todas as vezes que fizeram mal para ele, o que aconteceu? José, ele perdoou, mas perdoar não quis dizer que ele voltou a ter um relacionamento igual. Ele não voltou às mesmas condições iniciais com as pessoas. A gente pode ver que José, ele fez uma separação ali. Ele perdoou, ele amou, ele ajudou, mas ele sempre estava ali demonstrando, ei, eu sou o governador. Eu poderia fazer o mal, mas eu resolvi deixar tudo isso no passado. Eu hoje exerço uma função e quero que vocês respeitem ela, mas eu não vou deixar de amar todos vocês. Nós vemos ali, por exemplo, Moisés. Moisés que apesar do povo oprimindo, ofendendo, gritando e ali, sabe, fazendo atrocidades com ele, a gente vê que Moisés, ele dava um espaço, ele se afastava daquelas pessoas, ele se voltava para Deus e deixava aquelas pessoas para trás. Isso por quê? Porque ele não queria compactuar com aqueles erros. Ele queria ali olhar e fazer o necessário, falar, Senhor, perdoa essas pessoas, tenha misericórdia, mas eu não vou ficar lá perto deles enquanto eles estão blasfemando, enquanto eles estão fazendo bezerros de ouro, eu não vou compactuar com isso. Essas pessoas fizeram uma estátua de um animal aqui, dizendo que é Deus, eu vou ficar irritado com elas mesmo, eu vou sair de perto delas, eu vou destruir o que elas fizeram, eu não vou participar disso, eu não vou abraçar eles dizendo que tá tudo bem, porque isso não é certo. E eu quero dizer para você, isso tudo é exemplo de que esquecer o que foi feito não é o correto para se perdoar. Até porque as memórias que nós temos do passado, elas nos fazem ser humanos melhores. Quando nós vemos, por exemplo, nós vivemos um pecado, vivemos um erro, é a memória desses pecados e desses erros que faz a gente olhar para frente e dizer, eu não quero mais participar disso, eu não quero mais tropeçar nesse mesmo buraco. É isso que nos faz um ser humano melhor. Mas nós verdadeiramente precisamos aprender a perdoar como Deus ele quer que nós perdoamos. E como é que seria isso? Como que deveria ser esse perdão? Seria nós começarmos a tirar coisas de dentro do nosso coração. Isso por quê? Porque quando eu falo em perdão, eu não estou falando em suprimir sentimentos dentro de mim. Eu não estou falando em afogar e esquecer, mas eu estou falando em substituir. Olhar para aquela pessoa que me fez tanto mal e falar, olha, essa pessoa realmente me fez mal, mas eu não vou nutrir ódio contra ela, eu vou me esforçar ao máximo para não odiar. Eu vou amar, eu não vou ficar perto, mas eu vou amar. Eu não vou convidar ela para minha casa, a revelia, mas eu vou ali estar preparado para ajudar ela quando ela tiver necessidade. Assim como essas mesmas figuras fizeram aqui na Bíblia. Quando Ló foi capturado, quando Ló estava passando o perigo, o que Abraão fez? A última situação que eles tinham feito aqui era brigar, era contender, era discutir. Mas no momento em que Ló estava com necessidade, a vida dele corria risco, Abraão não pensou duas vezes, falou, eu vou estender a mão para esse jovem. Eu não vou trazer ele de volta para minha tenda, mas eu vou lá ajudar ele, vou lutar por ele, vou restituir o que foi perdido, eu vou lutar por tudo aquilo que é dele, eu vou ajudar. A gente vê José. José não foi lá e colocou os irmãos para morar na casa dele. José não foi lá e falou, ei, eu vou ser um irmão, vou ser um igual com vocês. Não. José falou, eu sou o governador. Vocês vêm aqui que eu vou cuidar, eu vou dar emprego, eu vou dar funções, eu vou alimentar vocês, mas vocês vão ficar lá no lugarzinho de vocês. Vocês vão ter as suas responsabilidades. Eu amo vocês, eu vou cuidar de vocês, mas vocês no seu canto. Farei o necessário, aquilo que Deus ele quer que eu faça,
mais, mas aquele relacionamento de submissão a gente não vai ter mais. A gente vai ver ali como Moisés. Moisés, quando viu tudo aquele erro, foi lá, repreendeu, brigou com aquele povo, mas depois, vendo que aquele povo precisava, foi lá, Senhor, escreva por favor de novo esses 10 mandamentos, eu quebrei no momento de raiva, perdoa essas pessoas, Senhor. E todas essas pessoas, elas nos ensinam sempre a mesma coisa, que perdoar não é o ato de esquecer o que essas pessoas fizeram com você, mas é o ato de olhar para essas pessoas que te fizeram tão mal e falar, ei, eu não vou nutrir ódio contra vocês, porque eu quero ser melhor, porque eu tô fazendo isso é por Deus, não é pelo ser humano. E isso é uma coisa que deveria ser primícia em nossas mentes. Quando você pensa em perdoar uma pessoa, você não tá buscando ali a aprovação dela. Você não pede perdão esperando que essa pessoa olhe para você e fale, está perdoado, estou feliz de novo. A gente não faz por causa disso. Muito pelo contrário. A gente tem que pedir o perdão pensando assim, o Senhor gostaria que eu pedisse perdão para essa pessoa. E se essa pessoa falar que me odeia, que eu sou a pior criatura da terra, eu vou estar em paz, porque eu fiz isso é por Deus e não por essa pessoa. A validação, a resposta, a aprovação eu devo buscar em Deus e não nas pessoas que estão à nossa volta. E torno a dizer para você, por muitas das vezes nós não entendermos esse tipo de relação que nós temos, é que nós acabamos perdoando de forma errada. A gente pensa que a nossa relação deve ser um triângulo. Eu, as pessoas e Deus, tudo no mesmo lugar, quando a minha relação deveria ser linear. Eu aqui busco a aprovação do Pai. A aprovação das pessoas, ela vem como consequência. Eu devo fazer tudo o que é certo aos olhos de Deus. Se as pessoas estão gostando da maneira que eu tô agindo, não é comigo. Porque, de novo, eu não preciso compactuar com o erro para poder ajudar as pessoas. Porque, às vezes, alguém vai olhar e vai falar, olha, irmão, eu tava lá adulterando com a irmã da igreja. Mas não conta pra ninguém, não. Fique em silêncio. Não destrua meu casamento. Não faça isso, você vai me prejudicar. E muitas das vezes, a gente vai olhar e vai querer ajudar essa pessoa, mas não pensando que a gente está prejudicando os outros. Não pensando como que Deus vai estar olhando e falar, é sério, meu filho? Você vai ver o erro e vai ficar quieto, você vai encobrir, você vai ajudar? Muitas das vezes, por nós estarmos olhando para as pessoas e não para Deus, a gente começa a perdoar de forma errada, a tratar de forma errada, a agir de forma errada. E eu, neste momento, eu quero te chamar para você ter uma outra perspectiva de vida. Que você possa entender que perdoar não tem nada a ver com esquecer, mas tem a ver com eu olhar para a pessoa e falar, eu não quero sentir ódio, mesmo que eu esteja irritado, mesmo que naquele momento aquilo me suscite ira e fúria, eu olho assim e falo, não, eu não quero pensar dessa maneira. Eu não vou chegar perto dele, mas eu quero amar essa pessoa. Deus abençoa esse homem. Deus, esse homem fez tanto mal, mas abençoa, visita a vida dele, faça isso, porque dessa maneira sim você vai estar perdoando. E talvez você esteja pensando, mas isso é uma oração falsa. Não, irmão, isso é tentativa e esforço, porque Deus, ele valoriza aquilo que a gente tenta. Deus, ele reconhece as nossas fraquezas. Deus, ele sabe até onde a gente consegue ir, e você pode ter certeza que ele valoriza tudo isso. Eu quero encerrar essa mensagem aqui, trazendo para vocês um pequeno testemunho. Certa feita, eu estava num local, na igreja, e uma pessoa, ela chegou ali na minha vida e ela começou a direcionar palavras muito dolorosas contra mim, dizendo ali que eu não tinha, sabe, um pingo de sabedoria, que eu era uma pessoa ruim, que eu era uma pessoa que estava trazendo tormento para a vida dela, me culpando por tudo aquilo que estava acontecendo, dizendo que a minha falta de tato ali para trazer uma mensagem para ela quase acabou com ela, e que eu deveria ser uma pessoa melhor, que eu deveria ter vergonha, e ele começou a falar coisas ali que me deixaram muito irado. E eu, naquele momento ali, eu pude ver Deus olhar e falar, não fala nada não. Eu pude lembrar Deus ali falando para mim, olha, algo que Deus já tinha me falado, olha, não fala nada não, porque você vai maltratar essa pessoa. Apesar de você estar certo, você não precisa destruir a vida dela para provar que você está certo. E eu fui para minha casa ali, eu olhei para aquela pessoa e falei, amém, amém. Eu não conseguia falar mais nada, falei, amém, fica tranquilo. E eu fui para minha casa. E eu cheguei em casa tão magoado, tão chateado. E eu me lembro até hoje que eu falei, eu vou fazer diferente hoje. Eu dobrei os meus joelhos e comecei a falar, Senhor, eu não consigo perdoar essa pessoa. O ódio que eu tô sentindo dela é muito grande, mas eu peço que o Senhor perdoe. Eu peço que o Senhor visite, que o Senhor trate, que o Senhor cuide. Eu comecei a fazer esse tipo de oração. E eu falei, Senhor, tira essa dor de mim, eu não quero sentir ódio dessa pessoa. Eu tô sentindo ódio, eu tô com raiva, mas eu não quero sentir isso. Tenha misericórdia de mim e daquela pessoa, Deus. E eu posso testemunhar pra você que eu nem levantei os meus joelhos direito, nem me levantei do chão, e Deus parece que ele tirou todo aquele sentimento. Eu dormi tão bem naquela noite, fiquei feliz. E nos dias que se passaram, eu comecei a ver aquela pessoa ter tantos problemas na vida dela, tantos problemas, consequências ali começaram a surgir na vida dela. E eu não tô falando aqui pra me soberbar, dizer que eu sou melhor. Não, eu não tô dizendo isso pra você. Eu tô dizendo que quando nós fazemos o correto, Deus, ele faz benevolências pra nossa vida. Eu tô querendo dizer que a nossa missão aqui é perdoar da maneira correta. Não é esperando que aquela pessoa que nos fez mal, ou aquela pessoa que nós praticamos o mal contra ela, venha dar algum tipo de aprovação, validação pra nossa vida. Porque o importante é o que Deus tá pensando. Se aquela pessoa se arrependeu ou entendeu que o que ela tava fazendo é mal, não compete a você
mudar esse tipo de pensamento. O que você pode fazer é mudar o seu próprio coração. É jogar a raiva para fora e trazer amor, assim como Jesus está nos ensinando. E eu quero ler aqui para você de novo. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazer bem ao que vos odeiam, bendizei o que vos maldiz e orai pelo que vos caluniam. E o que Deus está falando isso? Olha, não importa o quanto você odeia essa pessoa, o quanto você esteja com raiva, o quanto você esteja furioso, o quanto você queira ver aquela pessoa prejudicada. A sua missão não é você se vingar ou ter algum tipo de refrigério por meio da dor dessa pessoa. A sua relação com aquela pessoa deve se estreitar no sentido, será que Deus está aprovando as atitudes que eu tenho para com aquela vida? E eu quero dizer para você, meu irmão, perdoar não quer dizer ficar perto da pessoa. Perdoar não quer dizer que você tenha que ir lá dar um abraço em alguém. Perdoar não quer dizer que você tenha que voltar a ter um relacionamento. Porque, de novo, confiança, ela se constrói com o tempo. E pessoas que verdadeiramente se arrependem do que fizeram, elas provam para você que elas mudaram. Elas vão reconstruir um relacionamento se você perdoar, se você não nutrir ódio, se você começar a jogar para fora todo esse sentimento negativo. Se essa pessoa, ela verdadeiramente se consertar e se arrepender do que ela fez contra a sua vida, você pode ter certeza que um dia vocês vão ter um relacionamento decente. Mas isso não é algo que você precisa mudar. A mudança que nós precisamos fazer está em nós. E eu quero te chamar para isso nessa noite. Que você comece a olhar as pessoas e, de novo, não tô aqui falando sobre ódio, sobre ignorar, sobre excomungar uma pessoa da sua vida. Eu tô falando simplesmente sobre limites. Eu tô falando simplesmente em fazer como Jó. Olhar um pecado e falar, ei, meu irmão, eu amo você, mas você tá cometendo pecado, então eu prefiro ficar aqui na minha casa. Eu prefiro me apartar desse caminho. Se um dia essa pessoa ali tiver com fome, ou olhar pra você e falar, irmão, eu tô precisando de uma oração, que você faça assim como na Bíblia, falar, Deus, visita aquela vida, abençoa aquela vida, perdoa aquela vida, porque isso sim é o que Deus ele quer de você. Ele não quer que você vá lá e ajude ela a cometer novos pecados, mas Deus quer que você abandone o ódio e esteja disposto, assim como Abraão, ir lá e lutar, travar batalhas para tentar resgatar uma vida que um dia escolheu um caminho errado. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir mais uma vez a sua ajuda, que você curta, comente, compartilhe, que você envie esse vídeo para uma pessoa que você acha que vai gostar dele. Que Deus abençoe você e a sua família durante toda esta semana.